الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Estamos aqui à vossa frente para podermos mais uma vez juntos compartilharmos a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu tenho dito, quando estou aqui ou em outros lugares, que a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é tão vasta, mas tão vasta mesmo que se nós, segundo o Corão, se nós pegássemos todos os almos que existem aqui em Moçambique ou no mundo, que cada um que viesse aqui à frente pudesse partilhar a sua ciência, o seu saber, o dini de Allah subhanahu wa ta'ala, a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala não teria fim. Allah traz e dá um exemplo dizendo que se vocês pegassem todos os oceanos que existem na face da Terra, nós conhecemos o tamanho dos mares, dos oceanos que existem, fizéssemos esses oceanos de tinta e pegássemos todas as árvores que existem também na face da Terra, fizéssemos essas árvores de caneta, pegar um pouco daquela planta, ir esculpir no mar, no oceano, para poder escrever ou descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, a ciência de Allah não iria esgotar. Razão pela qual nós estamos aqui, ficam aqui anos a aprenderem a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, ainda quando saem da escola, se sentem ainda vazios. Então isto ou esta é a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, que não tem o término, o que significa que nós que estamos aqui à vossa frente, o que temos é uma gota no oceano. A gente não veio aqui à vossa frente porque somos detentores do saber ou porque somos os grandes álamos, mas a gente faz isto porque, como sabeis todos vós, que quem tiver um pouco da ciência de Allah subhanahu wa ta'ala tem a obrigação de transmitir para os outros. Então, hoje, nesses minutos que nos são reservados, eu tentei fazer uma reflexão, porque estamos a ver no mês de Ramadã, passam sensivelmente 2 semanas que terminou o mês de jejum. Quando eu estava a vir, ou quando fui convidado para vir aqui falar e dar uma palestra, eu fui tentar ver aquilo que foram os ganhos que nós adquirimos dentro do mês de Ramadã. Ou seja, a mensagem que o Ramadã trouxe para nós, quais foram os ganhos que nós tivemos e que esses ganhos devem ser mantidos. Dentre esses ganhos, eu vi 2 aspectos. Quer dizer, o meu tema, a palestra de hoje, eu fui extrair aquilo que foram os ganhos e as lições trazidas pelo Ramadã, pelo jejum. Dentre os ganhos que nós muito bem conhecemos, muito bem sabemos, é o taqwa. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz que prescreveu o jejum para os povos passados, assim como vós também, se tornou obrigatório. Qual é o objetivo? Para que temeis Allah subhanahu wa ta'ala, para adquirirem o taqwa. Mas mais do que taqwa, este é o foco do nosso tema, mais do que taqwa, tem um hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: se alguém estiver de jejum, e aparecer um indivíduo para lhe provocar, para lhe insultar, deve dizer: inni mru'un swa'im. O que é que isso significa? Significa que, dentre as lições que nós adquirimos, que nós ganhamos dentro do mês de Ramadã, é o bom comportamento. E nós vimos isso, que no mês de Ramadã, o muçulmano foi exemplar. O muçulmano foi a melhor pessoa com boa conduta, com melhor comportamento. Mas quando termina o Ramadã, a gente assiste outras coisas, a gente vê outras coisas e questionamos-nos: será que
São as mesmas pessoas que estavam a jejuar? Será que é a mesma pessoa que ontem, não estamos falando do ano passado, que ontem tinha essa postura, tinha esse comportamento, hoje é assim? Então, é a razão que nos leva hoje, meus caros irmãos, a trazermos a boa conduta como identidade islâmica. A boa conduta, as boas maneiras como identidade islâmica. O nosso comportamento deve ser identidade islâmica. Deve ser algo que nos identifica nós como muçulmanos. Quer dizer, quando se vê alguém a praticar uma boa ação, quando se vê alguém a fazer um bem para o trem, quando se vê alguém a limpar a estrada, quando se vê alguém a parar o carro para deixar o peão para passar, isso deve constituir uma identidade para nós, para qualquer pessoa que for a ver esta ação, dizer-se que é um muçulmano. Será que nós adquirimos isso? Será que nós fazemos isso? Meus caros irmãos, a boa conduta e o bom comportamento, ele aparece muito, mas muito antes do próprio Salat e o Zakat. E todos nós sabemos que no Islã existe Huququllah e existe Huququl Ibad. Muito bem sabemos que no Islã existe, chama-se Al-Ibadat e Muamalat. Vamos primeiro percebermos esses conceitos. Huququllah, Huququl Ibad. Primeira coisa, direitos de Allah e direitos para com os servos. Nós, como indivíduos, temos alguns direitos, alguns deveres que nós temos que cumprir para com Allah subhanahu wa ta'ala. E da mesma forma também existem direitos dos criadores. E também, no Islã, existe a ibadat. A ibadat são as adorações que nós fazemos para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas também existe al-muamalat, que são as ações diárias, as ações cotidianas. O Islã, ao trazer adoração que é específica para Allah subhanahu wa ta'ala, e também trouxe muamalat, que são ações específicas que nós fazemos. Então, o bom comportamento, os bons modos estão inseridos naquilo que são as ações diárias que nós fazemos. E estas ações diárias, meus caros irmãos, têm uma prioridade antes do próprio Salat, antes do próprio Zakat. Quer dizer, um muçulmano não pode pensar que é grande muçulmano, que é um grande crente, porque faz Salat ou dá o Zakat, mas o comportamento dele é zero, é negativo. O teu Salat, o teu Zakat não te vai valer nada. Não podemos, de alguma forma, sermos aquelas pessoas que, mashallah, bom confio, bom jubó, barba, faz Salat, é o primeiro no tahajjud, etc, etc. Mas o bom comportamento, quando for negativo, você estragou tudo. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Isso aparece quando? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Depois, o que Allah diz? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos a termos boa índole, a termos bom comportamento, antes de fazermos o Salat. E muito antes também de praticarmos o Zakat. Para mostrar que o Islã, além da adoração, além do nosso Salat que nós fazemos para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, existem essas ações cotidianas que nós fazemos que vão complementar a nossa adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E muitos são aqueles que lesam os outros, são aqueles que não se preocupam com os direitos dos outros muçulmanos, dos outros amigos e familiares, e você diz que não, eu estou a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E fica a lesar direitos dos homens aqui na face da terra. Por isso, no dia de Qiyamah, todos nós sabemos que vai aparecer um indivíduo aqui no dunya. Vai aparecer um indivíduo que viveu aqui no dunya. Um indivíduo cheio de boas ações. Um indivíduo que praticou boas ações aqui no dunya.
um indivíduo que deu zakat, um indivíduo que fez tantos salates, um indivíduo que fez tantos hajjs. Num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado se perguntou aos sahabas se conheciam quem era o falido. E os sahabas responderam a essa questão por pensar que era uma questão tão simples, meramente questão que precisou de uma resposta. Eles disseram que sim, nós conhecemos. O falido é aquela pessoa que não tem posses, é aquela pessoa que não tem dinheiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu que não, meus caros, não é isso. O falido dentre os meus povos, ou dentro do meu ummat, será aquela pessoa que vai aparecer no dia de Qiyamat enquanto fez boas ações, enquanto acumulou, a sua balança de boas ações está cheia, mas não vai lhe valer nada. Por quê? Vamos refletir. Por que um indivíduo vai aparecer no dia de Qiyamat cheio de boas ações, cheio de salates, cheio de zakat, cheio de jejuns, cheio de muita coisa boa que poderá lhe levar ao Jannat? Mas o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Este indivíduo virá, sim, com essas boas ações, mas de trás disso, ele terá muita dívida por pagar. E esta dívida aqui, meus caros irmãos, de todas que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, de quem é falido, e essa falência se resume em essa pessoa ter praticado boas ações no dunya, mas o seu comportamento era zero, era negativo. Por quê? Porque ele virá com essas boas ações, mas no entanto no dunya lesou este, injustiçou aquele, comeu riqueza daquele, burlou aquele. Este é mau comportamento. Então o fim dele será entrar no Jahannam. Para dizermos, mais uma vez, meus caros irmãos, que o Islã, antes do salat e antes do zakat, priorizou a boa conduta, priorizou o bom comportamento. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Que antes disso, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, tenha bons modos para com os outros, profere boas palavras para com os outros. Depois daí é que você cumpre com o salat e cumpre com o zakat, assim como outros restantes pilares. Meus irmãos e minhas irmãs, a questão da boa conduta e do bom comportamento no Islã, como diz a nossa introdução, ela aparece em termos de prioridade, aparece antes ou aparece primeiro antes de qualquer outra ação. Nós como muçulmanos, e eu disse que esse foi um ganho que nós adquirimos e que nós ganhamos no nosso jejum, em que a nossa paciência estava no auge. A nossa forma de lidar, até de falar com os outros, era aquela que era da melhor forma. Este foi um ganho em que, se nós se nós conseguirmos manter esse ganho, na verdade estamos a preservar o nosso Islã, estamos a preservar a nossa conduta que nos levará a entrar no Jannat. E ao contrário não vai acontecer. Quer dizer, não se justifica que as mesquitas no tempo de Ramadã estavam repletas. Quando nós andássemos na rua, estavam cheios de muçulmanas, porque a gente conhecia as muçulmanas na base do hijab. Não se justifica que em toda aquela que era maldade, estamos a falar de discotecas, de bares, etc., não tinha um indivíduo lá porque o muçulmano estava de jejum. Por que este comportamento tivemos no Ramadã e fora de Ramadã estamos a vestir a roupa do Shaitan, a roupa do Satanás? Será que o nosso jejum valeu? Será que o propósito de jejum, na qual Allah subhanahu wa ta'ala traçou, nós adquirimos? Não adquirimos porque voltamos a nos comportar com um comportamento que não é digno do muçulmano, voltamos a nos comportar talvez como animais, desculpa a expressão,
e daí que nós estragamos as nossas ações. Meus irmãos, não podemos, de alguma forma, o muçulmano poderá ser testado. Quer dizer, a vida também, alguns podem dizer que não, mas eu vou fazer boa ação sempre. Fazer boa ação até para a pessoa que me faz mal. Fazer boa ação com uma pessoa que mal me cumprimenta. O Islã, meus caros irmãos, ele chegou, o Islã expandiu para o resto do mundo na base de bom comportamento. Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreve o seu profeta, diz: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Na verdade, tu tens o comportamento sublime. E foi na base deste bom comportamento em que os sahabas, os primeiros muçulmanos, muniram-se do bom comportamento e de boa conduta, e na base do dia a dia deles, quando fossem questionados, ou quando o modo vivente deles era diferente, as pessoas questionavam e diziam que eu faço isto porque eu sou muçulmano. Então, é o que nós queremos, com aquele comportamento que nós adquirimos no mês de Ramadã, servir como nossa identidade. Quem nos vê, saber que este é muçulmano sem você vestir o jubão nem confiou. Mas se você continuar na calúnia, se você continuar na mentira, se você continuar a andar sujo, estará você a dignificar a si como muçulmano? Estará a dignificar a nossa religião islâmica? Não, não estará a fazer isso. Então, a prática do bem não pode ser, ou não podemos praticar o bem, não podemos impedir o mal, porque estamos a lidar com muçulmanos. Não, não é só isso. A prática do bem e o impedimento ao mal, ele deve ser feito para qualquer um, mesmo que não seja muçulmano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim." Allah subhanahu wa ta'ala nos impede, não nos proíbe, Allah subhanahu wa ta'ala, de nos lidarmos com aquelas pessoas que não nos provocaram. Aquelas pessoas que se lidam e se dão bem conosco, em fazermos o quê? Antubarruhum wa tuqsitu ilayhim, em serem benévolos para com eles e em serem também justos para com eles. Mas o que Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe? Allah nos proíbe, ou nós, a nossa retaliação só deverá ser quando eles lutarem e nos combater em matéria islâmica. Meus caros irmãos e minhas irmãs, a questão da boa índole, a questão do bom comportamento, no qual nós falamos que ele está, em termos de prioridades, está antes do salat e também antes do zakat. Porque ele é que vai nos conduzir, o bom comportamento é que vai nos conduzir a fazer o resto das boas ações. O Profeta sallallahu alaihi wasallam, se você quiser, depois de fazer o teu jejum, o teu salat, outras boas ações, se você quiser que a sua balança no dia de Qiyamat seja repleta de boas ações, que faça o quê? Que tenha bom comportamento. Porque não existe ação que vai pesar mais em relação ao bom comportamento. No hadith autêntico narrado de Abu Huraira, disse: "Ma min shay'in athqal fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati min husn al-khuluq." Não existe ação que vai pesar na balança do crente no dia de Qiyamat mais que o bom comportamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o bom comportamento deve ser a nossa identidade como muçulmanos. O bom comportamento deve ser a nossa identidade como indivíduos que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Disse, está aqui também um bônus, onde ele disse: "Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah", a pessoa que estará próximo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa que será vizinha
do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam será qual? Será aquela pessoa que esteve a fazer muito salat e muito zakat? Não. Ahasinukum akhlaqa. Será aquela pessoa que melhor se comportava. Meus irmãos, eu deixei de propósito a questão da definição de bom comportamento. Falamos muito de bom comportamento, mas o que é bom comportamento? Falamos tanto, bom comportamento, comportamos-nos bem. O que é bom comportamento? O bom comportamento, existem 3 definições que eu encontrei de grandes álamos, e essas definições todas estão de acordo, ou os 3 álamos que definiram o bom comportamento não se divergiram. Vocês sabem que os muçulmanos são bons em falar de divergência. Imam X falou isso, outro, mas em termos de definição do bom comportamento, Imam Ibn Hajar trouxe um comportamento, aliás, trouxe a definição do bom comportamento ou da boa conduta. Imam Ibn Hafid também trouxe a definição do bom comportamento, assim como outros imãs também trouxeram, e essa definição toda desses grandes álamos veio a desaguar num único ponto. O bom comportamento, meus caros irmãos, é você libertar a sua face, libertar a sua cara. É a primeira definição. Onde, quando alguém te vê, a pessoa sente-se seguro, sente-se num porto seguro. O que acontece? Nós, quando estamos zangados, as coisas lá em casa não estão a correr bem, zangamos para todos, ralhamos para todos e nada nos interessa na sociedade. Então, a primeira coisa é a nossa disposição facial. Se você tem problemas, é contigo, mas encontra com alguém, mostra a cara sorridente. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Princípio islâmico. Você sorrir para teu irmão muçulmano. Você não é só muçulmano, mas sorrir para alguém é sadaqa. O comportamento islâmico. Quer dizer, você está com teus problemas familiares, profissionais, etc, etc, mas quando está com outra pessoa, mostra esta cara, abre a sua cara. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Sorrir para o seu irmão, que significa você abrir a sua cara, mostrar essa felicidade para o seu irmão, é um sadaqa. O terceiro aspecto em que eles estão comum na definição do bom comportamento é a prática do bem. E nós sabemos, em termos da sociedade, o que é comum. Não existe diferença em um bem em que alguém vai dizer que não, aquele bem que ele praticou é mal. Então, existe este entendimento na sociedade, o que é o bem. Então, é nós mostrarmos a nossa boa disposição, é praticar o bem. E o terceiro, e o último na definição do bom comportamento, é impedir o mal. Então, se você reunir essas 3 condições no seu dia a dia, que é a boa disposição, praticar o bem e impedir o mal, então você tem bom comportamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a coisa que nos levará, a coisa que irá, no entanto, pesar mais no dia de Qiyamah, na balança das nossas boas ações, é o nosso bom comportamento. E se alguém quiser estar no dia de Qiyamah, sentado próximo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenha bom comportamento. Meus irmãos, a questão do bom comportamento, como eu dizia no início, deve ser a nossa identidade. Nós, como muçulmanos, a melhor forma de fazermos o nosso da'wah, a melhor forma de nós expandirmos e mostrarmos o que é o Islã para os outros, é na base do nosso bom comportamento. Por isso, os árabes disseram, qawl rajulin fi rajuli, amalu rajulin fi rajul, a boa ação do indivíduo para um indivíduo, khairun, é melhor que alfu qawlin
que 1000 palavras fi rajul, para um indivíduo. E recordo a mim e recordo a vós que o Islã trouxe o jejum, que uma das lições que nós extraímos e ganhamos no jejum foi a questão do taqwa e foi a questão do bom comportamento. Recordem-se ainda o hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, diz: ittaqillaha haythu ma kunta. Tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala onde estiveres. Certo? O atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. E sempre que fizeres ou faça o bem, sempre faça o bem, pois o bem estará a pagar os pecados que você tiver cometido. O que é que terminou? Diz: wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Então nós não seremos verdadeiros crentes, não seremos verdadeiros muçulmanos enquanto não tivermos o bom comportamento. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.